Muito boa tarde, o Band Mulher está começando. O Brasil foi surpreendido pela trágica morte do apresentador Gugu Liberato. Gugu caiu de uma altura de 4 metros enquanto trocava o filtro do ar-condicionado da sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. A morte de Gugu traz um alerta para uma questão importante que muitas vezes a gente ignora: os riscos de acidentes dentro das nossas casas. É sobre isso que nós vamos falar hoje no programa, acidentes domésticos. Nós vamos conversar com o capitão do Corpo de Bombeiros, Fábio Pimentel, e com a engenheira de segurança do trabalho, a Renata Sade. Sejam bem-vindos. Foi realmente assim uma notícia que abalou o Brasil. A memória afetiva gritou para quem cresceu vendo o Gugu. E eu me perguntei várias vezes, eu acho que várias pessoas se perguntaram, né? Que morte tão boba. Você está em sua casa, o ar-condicionado parece que gelou demais, foi o que eu li, né? E está aí nas notícias. E o Gugu, dono de casa, pai de família em sua residência. A gente sabe que nos Estados Unidos a questão de mão de obra não tem a mesma facilidade que aqui. Também ele tinha acabado de chegar do Brasil, foi averiguar o que estava acontecendo. Segundo informações, acho que ele se desequilibrou e caiu de uma altura de 4 metros e perdemos o nosso Gugu. Tivemos essa repercussão toda porque o Gugu realmente é um homem muito famoso, mas que acidentes domésticos acontecem todos os dias, todas as horas, e a gente precisa prevenir, né? Sim. Tudo na vida, doença tem que ter a prevenção, a questão do acidente também, a gente tem que pensar, né? Não vou fazer porque pode acontecer, é mais ou menos isso, não é? Sim. Exatamente. Infelizmente aqui, né, o nosso país, ele não possui uma cultura prevencionista. A gente estava conversando agora. E ainda falta muito ainda, né, para se desenvolver isso, tanto na questão de segurança do trabalho, né, quanto mais em nossas residências. A gente lá no Corpo de Bombeiros, por exemplo, no ano passado foram 22% de ocorrências de acidentes que não incluem trânsito. Então é um índice muito alto, né, e 36% dos nossos atendimentos pré-hospitalares constituíram em residência. Quem são as maiores vítimas desses acidentes? Geralmente crianças e idosos, né? Mas isso também não implica que as pessoas que, por exemplo, estão fazendo esse próprio serviço doméstico dentro de casa também se acidentem, né? Então vai limpar uma vidraça, vai subir numa escada para limpar um móvel, alguma coisa, e acaba gerando uma queda, né? E queda hoje é uma das maiores fatalidades, né? O que leva a pessoa ao hospital é justamente uma queda em altura, né? Muitas das vezes você corta a mão ou queima, mas você cuida em casa. Quando você vai ao hospital é realmente porque era uma queda, ou chama, né, para um socorro, é uma queda, ou uma asfixia, ou uma intoxicação, né? Choque elétrico. Geralmente é nesses casos. Vamos relembrar agora a matéria do jornalismo da Band dedicada ao Gugu. Em 1981, Gugu apresentou a versão paulista do programa Sessão Premiada do SBT, a convite de Silvio Santos. Boa noite. E começa agora a sessão dupla, que também é premiada. Hoje vamos assistir a 2 bons filmes. Mas ficou conhecido mesmo ao comandar o Viva a Noite, programa de sucesso exibido aos sábados na década de 80. Viva a Noite! Nessa mesma época, se tornou empresário, lançando grupos musicais que se apresentavam no programa como Dominó e Polegar. Em 87, no auge do Viva a Noite, chegou a assinar um contrato com a Rede Globo, mas uma proposta milionária de Silvio Santos o fez voltar para o SBT, onde passou a ocupar boa parte da programação dominical. Gugu comandou o Passa ou Repassa, Cidade contra Cidade e TV Animal. Agora, Liminha, tira a máscara para ela ver que é você. Tira. Aí. E ainda ocupava as noites de sábado com o musical Sabadão Sertanejo. É a dupla que hoje mais discos vende em todo o Brasil. Vem aí, Zezé de Camargo e Luciano! Sozinhos sem você, não tem saída. Mas o seu maior sucesso veio nos anos 90. É o nosso Domingo!
O programa Domingo Legal trouxe os quadros Táxi do Gugu. Eu comprei um táxi. Ah, não é possível! Mas, meu Deus! E a banheira do Gugu. 1 minuto, tá valendo! Tá valendo! Vai lá! Quantos anos que ele pegou? 4. Ainda nos anos 90, criou o Parque do Gugu em São Paulo. Também gravou mais de 10 discos, a maioria para crianças. Lançou uma linha de brinquedos com o seu nome e virou até personagem do seu próprio gibi. Ganhou 11 edições do Troféu Imprensa nas mais variadas categorias, como Melhor Animador, Programa de Auditório e Programa Sertanejo. Agradecer primeiramente ao público que votou no Gugu no ano retrasado. Agradecer aos jornalistas que escolheram o Gugu. Em 2009, o apresentador foi para a Record, onde comandou o programa do Gugu aos domingos, nos moldes do seu antigo programa. 4 anos depois, deixou a emissora, mas voltou em 2015. Nos últimos anos, apresentou na Record os programas Power Couple Brasil e Canta Comigo. Capitão Fábio, no caso de uma queda, né, não necessariamente da altura que o Gugu caiu, mas uma queda grave, né, como que a gente tem que proceder? Então, isso é uma dúvida que muita gente tem. O que ocorre, né? Uma queda como foi a dele, é uma queda principalmente porque ele bateu com a cabeça em um móvel. Além do comprometimento do encéfalo, infelizmente, né, que houve, existe ainda o risco para a medula espinhal que passa pela coluna vertebral ao nível da cervical. Então, por exemplo, até onde eu saiba, eu acho que a esposa dele é médica, então ela soube como agir, né? Então ela certamente, ela fez exatamente isso que eu vou falar agora. Você tem que olhar a cena, ver se está segura, por exemplo, se tem mais alguma coisa para cair, né? Ou seja, tem que garantir ali que a cena do atendimento esteja segura. Secundariamente, você tem que chamar essa pessoa para ver o nível de responsividade. Tanto é que a escala de Glasgow dele, que é uma escala neurológica, era o nível básico, 3. Né? E em seguida você tem que verificar se ela está respirando ou não. Se não estiver, você tem que priorizar isso, porque não adianta. Assim, e é super fundamental que o socorro seja acionado, porque qualquer coisa que você faça ali, ele vai ser para manter a sobrevida do cérebro. Né? Então não é para esquecer de chamar por ajuda. Isso aí é fundamental, o que foi feito lá de imediato. Mas tem que verificar. 5 minutos o socorro chegou, né? Então a gente verifica se está respirando, se a pessoa tiver o conhecimento da manobra, né, de reanimação, ela executa, né, que é o ideal. E imobilizar aquela pessoa ali e aguardar pelo socorro. É basicamente isso. Não tem muita coisa para ser feita. Olha, e no próximo bloco a gente vai ensinar um pouquinho da manobra aqui, né? Que é importante a gente saber, porque muita gente se desespera. Sim. Mas na hora de um acidente é importante a pessoa que chega ao local, ou se for na sua casa, você manter a calma para ter essa visão, chamar o socorro e tentar fazer os primeiros socorros. A gente vai para um rápido intervalo, a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Você continua com a gente, o programa está só começando. Ainda hoje tem Projeto Verão 2020, hoje ensinando uma receita saudável para vocês. A gente vai ensinar a fazer um pão vegano. Nós vamos também aprender a fazer sabonetes e quem sabe ganhar aquela graninha extra em um final do ano chegando, ou mesmo, quem sabe, para você presentear alguém agora no Natal. A gente volta já, não sai daí. A primeira coisa a fazer antes de aplicar a máscara de cílios nos olhos é remover um pouco do produto que ficou no aplicador. Com a escovinha limpa, é bem mais fácil deixar os cílios mais alinhados e modelados, com o produto na medida certa. Para limpar, não tem mistério. É só passar a escovinha na própria embalagem mesmo, evitando desperdício ou, se preferir, passe delicadamente um lenço de papel para fazer a limpeza. Você vai notar a diferença. Nada de aplicar a máscara de cílios com pressa e de qualquer jeito, pois assim você acaba empelotando os cílios e deixando o visual carregado. Ou o contrário, não passa o produto em toda a região e os pelos não ficam no lugar certo. A dica é começar a aplicação bem rente à raiz dos cílios, para criar uma base mais firme e um efeito mais duradouro. Aí
É só deslizar o aplicador até as pontas, com calma, para não deixar nenhum pelinho de fora. Outro erro muito comum entre as mulheres é sair aplicando as camadas e mais camadas de cílios na ilusão de que eles ficarão maiores e mais cheios. Não precisa disso tudo, diva. Antes de mais nada, depois de aplicar a primeira camada, seguindo o movimento da raiz às pontas, você precisa esperar o produto secar um pouco. Só então, você continua colocando mais produto. E nada de exagerar nas camadas. De 3 a 4 já é mais do que o suficiente. Estamos de volta e hoje falando em acidentes domésticos, uma discussão que reacendeu depois da morte prematura do apresentador Gugu Liberato. Eu converso aqui com o capitão do Corpo de Bombeiros, o Fábio Pimentel, e com a engenheira de segurança, a Renata Assad. É o seguinte, acidentes domésticos é um assunto de saúde pública, a gente sabe disso. São mais comuns do que imaginamos. É a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos. No Brasil, segundo a ONG Criança Segura. Olha, a ONG Criança Segura, eu tive assim várias vezes com pessoas responsáveis e no site da ONG Criança Segura, inclusive, tem um vídeo que mostra exatamente como a criança enxerga a casa, que é completamente diferente, tudo do mundo. A criança enxerga o mundo com cores e formas diferentes da gente. Então, por isso, temos que ter muito cuidado. E a gente sabe que a mortalidade infantil é muito grande. Acidentes domésticos, né? Com água, balde com água, afogamento na privada, enfim. A gente precisa ter cuidado. A gente tem uma tabela aqui, né? Exemplos de cuidados dentro de casa que a gente precisa ter. Por favor, eu gostaria que vocês dois comentassem pra gente. Bem, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, principalmente as crianças pequenas. Existem coisas que elas adoram. Uma, cor. Então, embalagens, né, muito coloridas. Outra coisa que as crianças adoram, buraco de tomada. Curiosidade. Então, elas gostam de enfiar ali um grampo, um prego, né? Então... Muita ocorrência, capitão, com relação a isso? Crianças que vão mexer choque, e levam choque elétrico? Sim, choque e queimaduras. Uma outra coisa que tem acometido hoje é crianças e adultos também, a questão de celular. Sim. Eu dei uma palestra há algum tempo atrás em um hospital e a médica que me antecedeu, ela era a presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras. E ela falou que está tendo um índice muito grande de celulares que explodem ou que superaquecem e queimam face, bolso. Mas a gente escuta falar muito que acontece isso quando o celular você está usando ligado na tomada. Mesmo sem estar ligado, acontece? Mesmo sem, por quê? Porque tem muita gente hoje em dia que leva o celular para o chuveiro, então ele pega umidade, ele pega sobrecarga, você vicia a bateria, então tem muita coisa acontecendo. Quais são os cuidados nesse caso? Os cuidados Capitão é você Fábio? usar o celular somente quando necessário, deixar o celular numa bolsa e não no seu bolso da calça. E sabe uma coisa que eu observei, mamãe e papai? Eu sou mãe, meu filho tem 9 anos, então acontece, não sei explicar, talvez pelo tempo de uso, lógico que a gente acaba que libera. Meu filho brinca muito com aquele Minecraft e é bem interessante porque estimula a criatividade. É o único joguinho assim que eu permito, né? Ou futebol, mas no celular o Minecraft, porque ele vai criando ambientes, cria cidades, faz construções, é bem interessante. Mas eu observo um superaquecimento no aparelho, eu não sei explicar. Mas assim, eu fico bastante preocupada, porque todas as vezes que filho já deu, a mamãe precisa pegar o celular, enfim. Ele tem o celular dele, mas aí eu determino o tempo do jogo, enfim. Está superaquecido. Sim. E é preocupante. Exatamente isso. Muitas das vezes a criança apoia nas pernas, não tem alguma outra proteção. Aquilo tudo começa, toda vez que você tem um contato com temperatura, vai gerar algum dano, vai gerar alguma, né? Pode ser leve, mas já vai gerar. Bom, a gente tem aí o uso de protetores nas pontas de mesas, para crianças menores principalmente, né? Com certeza. Sim. Não só para crianças menores, para idosos também. Muitas das vezes o idoso, verdade, na hora de Renata, passar, eu esqueci do idoso, exatamente. Né, ele fica um pouquinho tonto, pode esbarrar, né? A proteção
Em janela, isso daí é fundamental. Isso aí não. Tivemos um caso recentemente da menina de 10 anos, né, sonâmbula, que caiu do 10º andar em Belo Horizonte, não foi? Foi. Ou então grades, né, quando não há essa possibilidade, ou manter a janela fechada. Grades de segurança em escadas, fundamental para quem tem criança, tanto na parte de cima como na parte de baixo. As crianças, elas são muito rápidas e elas caem e, lembrando sempre que as crianças, principalmente de 8 anos para baixo, elas têm a cabeça desproporcionalmente maior. Pesa né? muito, então, né? pesa muito. Então, toda criança cai de cabeça sempre. Então, tem o risco aí do traumatismo, né? Panelas em fogões com cabos virados para dentro sempre. E além disso, caso você vá usar uma ou duas somente, que você utilize as bocas de trás. Porque, assim, uma que cozinha não é lugar para criança. Essa é a primeira dica, né? Mas, como elas são muito rápidas, a gente vira tal. E a gente sabe também, não é, capitão, que tem muita gente que mora em lugares bem pequenos, exatamente, né? Não tem como... Conjugados, enfim. Então, muitas vezes esquece, deixa, né, o cabo da panela para fora, a criança vai passando, brinca. É um perigo, assim, absurdo. Então, sempre lembrar, como o capitão Fábio falou, de colocar o cabo para dentro, ou também, se não vai usar as 4 bocas, usar as de trás, né? Queimaduras, elas vitimam muitas crianças mesmo. E os produtos químicos e objetos cortantes em locais seguros. Então, sempre numa área em que elas não alcancem. Elas confundem com frasco de refrigerante, né? Remédios, elas acham que é bala, né? E tem uma outra coisa que é muito comum, crianças que tomam soda cáustica. Então, que constitui um tipo de queimadura, que é super grave. Mas por que é tão comum? Porque guarda-se embaixo, porque na verdade, a alimentação, gente, guarda embaixo. Material de limpeza, tudo isso, coloque em um lugar inalcançável para a criança, é a forma correta. Muita gente faz ao contrário, né? Capitão Fábio, vamos mostrar o procedimento? A gente estava falando no bloco anterior, a manobra no bloco anterior, caso aconteça algum problema em casa, você precise, né, um engasgo, uma queda, você precisa fazer os primeiros socorros. Como que funciona? Bem, eu vou falar o máximo de coisas possíveis aqui. Então, por exemplo, engasgo, ele tem 2 públicos principais. Crianças abaixo de 5 anos que estão na fase oral e os idosos, né, e ou os desdentados, as pessoas que têm poucos dentes. Ou então os alcoolizados, que ficam sem os reflexos. Tem 2 tipos de obstrução, tem a incompleta e a completa. Por exemplo, se a pessoa chega e fala assim, eu estou engasgado, a voz dela está alterada, você vai estimulá-la a tossir, para que o ar saia e expulse o objeto. Se ela não emite som, você fica assim, ó, então você já viu que está completamente obstruído. Então vamos lá, ela está completamente obstruída. A via aérea dela está obstruída por um objeto que deveria ter ido para o estômago, né? Mas não foi. Eu me posiciono aqui, achei a cicatriz umbilical, fechei a mão e girei. Esse ponto aqui é o ponto que eu vou fazer compressões nesse sentido aqui, ó. J. Tá? Isso, em J invertido, de tal maneira que empurre o ar e... Ou seja, de fora para dentro, subindo. Exatamente. Correto? Deixa eu fazer aqui com esse boneco, acho que está sendo visto ali legal. Ó, isso aqui, ó. Entendeu? Dessa forma, assim. Dessa forma, o diafragma vai empurrar os pulmões, que vai empurrar o ar e o objeto sai. Ou, na pior das hipóteses, que torne uma obstrução completa e incompleta, aquela que ela consegue emitir algum som e dali você leva para o hospital. Na criança é diferente o procedimento. Né? Se for uma criança aí de 1 a 8 anos, você pode abaixar e fazer a mesma coisa. Se for o bebê, aí já é uma outra coisa, porque você tem como fazer uma outra coisa. Por exemplo, o bebezinho aqui, ele não se mexe. Ele não respira de jeito nenhum. Houve engasgo. Eu vou colocá-lo aqui no meu antebraço, ó, seguro, com uma perninha presa aqui, ó, para ele não escorregar. Ok? E aqui eu vou dar 5 tapinhas. Você prendeu a perninha embaixo do braço, Isso, né? Para ele não escorregar. Ok? Tá. Por quê? Eu já vou estar desesperado. Imagina se a criança cair, né? Então, ó, 5 tapinhas aqui, ó. A fim de percutir. 5 tapinhas para fora. Exatamente. Não é assim, nem é muito forte, nem é muito fraco, é na medida correta aqui. Coloquei no meu outro antebraço, prendi aqui, fiz 5 compressões numa linha abaixo
2 mamilos aqui, ó, para continuar pressionando os pulmões a expulsar esse objeto. Observo se o objeto está visível ou não. Nunca colocar a mão na boca da criança, Nunca, não é, nem no Fábio? adulto. Ou tentar puxar, porque muita gente no desespero faz. Exatamente, né? porque se houve essa obstrução, é sinal de que não está na boca, mas está na via aérea baixa. Entendeu? Uma outra coisa que muita gente confunde, dá miolo de pão para essa pessoa, enfia o dedo, não sei o quê. Não pode. Por quê? Porque o objeto ele está na via aérea, ele não tem nada a ver. Uma outra coisa que muita gente fala, que é para provocar o vômito. O vômito ele vem do estômago, não do pulmão. Então, se você provocar o vômito, parte dele sai e parte dele vai para a via aérea, que já está em espasmos. Então, a gente não faz nada disso. Faz só isso aqui, sendo que o socorro tem que estar vindo. Nunca esquecer. Peça sempre pedir socorro. Sempre, sempre. Porque você pode não conseguir. Tanto é que se ela aqui, ela desfalecer, eu vou ter que dar início à manobra de reanimação cardiopulmonar, que nada mais é do que o quê? Eu vou chegar aqui, vou insuflar 2 vezes. É fundamental que se levante o queixo, porque senão a queda de língua, ela obstrui. Olha, viu? Entendi. Então, tem que levantar o queixo sempre. E parto para as 30 compressões, como a gente fez aquele dia, né? Nesse ritmo aqui, ó. Pois é, você ensinou, você esteve aqui bem no início do Band de Mulher. Exatamente. E você ensinou pra gente, inclusive, com uma musiquinha. O Staying Alive. É verdade, faz pra gente encerrar, né, mostrando. Você conhece, Renata, com a musiquinha, por favor. Só para explicar para os nossos telespectadores o porquê da música, né? Esse protocolo, ele surgiu nos Estados Unidos na Associação Americana de Cardiologia. Eles estudaram algumas músicas que têm a frequência que é adequada para esse tipo de procedimento, que é de 100 a 120 batimentos por minuto. A música Staying Alive de Embalos de Sábado à Noite é uma música que possui 103 batidas por minuto. Ok? Então é esse ritmo aqui. Você vai fazer cantar mesmo? Vou te fazer cantar. Gostei muito da outra vez, Notem por favor, capitão. que vai acender aqui uma luz dizendo que ele está correto. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Ok? Então, esse ritmo é uma coisa lúdica, mas que você lembra lá na hora e com certeza você vai salvar uma vítima. Se isso acontecer, eu fico muito feliz de ter cantado aqui hoje. Ele fica envergonhado. Capitão Fábio, eu quero agradecer a sua participação hoje mais uma vez, né? Um assunto, a gente decidiu fazer esse assunto devido a uma notícia tão triste, mas que vale de alerta para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que em casa a gente relaxa, a gente fica mais tranquilo. Infelizmente, a gente tem que estar atento o tempo inteiro, não é, Renata? É isso mesmo, temos que estar alerta o tempo inteiro, porque fatalidades acontecem a qualquer momento. E lembrando sempre, né, dependendo da gravidade, tem que acionar sempre o socorro, porque a grande maioria não é acionado. Por isso que hoje, em termos de estatística de índice de acidente doméstico, você tem uma distorção de valores, porque só vai mesmo quando é criança ou quando realmente é para uma queda, uma questão que não tem como socorrer em casa. Mas a grande maioria fica restrita ao lar e aí a gente realmente não tem um número para poder fazer essa apuração e um trabalho em cima disso. Muito obrigada pela presença, Capitão Fábio, muito obrigada mais uma vez. Bom, agora a gente vai falar do verão, vamos lá? O Band de Mulher está comprometido a dar dicas para o verão que já está aí, para você aproveitar a melhor estação, a mais esperada do ano. É o Projeto Verão 2020, que hoje vai te ensinar uma receita gostosa e saudável para você comer sem culpa. Quem mandou a receita para a gente foi a nutricionista Gabriela Avade e a sua filha Valentina Avade. Vamos assistir. Hoje a gente vai fazer um pão vegano, ótimo para o verão, muito saudável e muito fácil. Esse pão leva farinha de amêndoa, farinha de grão de bico, farinha de linhaça, psyllium, leite de amêndoas, ou pode ser qualquer leite vegetal, fermento, cúrcuma, páprica, orégano, alecrim, pepita de girassol e semente de abóbora. Gente, ó,
Aqui todas as sementes a gente já botou. Gente, olha, fica muito bonito. E agora a gente vai botar no forno pré-aquecido por 20 a 30 minutos. Ficou pronto! Olha aqui o pãozinho. Olha, eu cortei meio torta, mas pode rechear e fazer aquele sanduíche. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e tchau! Delícia! Bom, a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco tem Brincadeira é Coisa Séria. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados especiais com crianças com deficiência. Ainda hoje nós vamos aprender a fazer sabonetes artesanais. A gente volta já. Estamos de volta. Hoje, 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Dia Mundial das Pessoas com Deficiência. A data tem o objetivo de informar sobre os assuntos relacionados à deficiência, seja ela física ou mental, e conscientizar sobre a importância de inserir essas pessoas na sociedade. E no quadro Brincadeira é Coisa Séria, nós vamos aproveitar esse dia para falar sobre os cuidados com essas crianças. Eu recebo a doutora Lilian Cristina Moreira, que é pediatra, e a Eliane Gomes, mãe do Nicolas, que tem síndrome de Down, e vai nos contar como é cuidar do Nicolas, desse fofinho falante, que não para de falar, Nicolas, e perguntar para a mamãe. Que gracinha. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pela presença, para a gente falar, né, Eliane, para você, muito obrigada pela presença e por dividir com a gente um pouquinho do Nicolas, que está aqui alegrando o nosso dia também. Como é cuidar do Nicolas, Eliane? Fala pra gente. Então, ele é uma criança bem ativa, né? Ele tem as limitações dele, que a gente sabe. Mas, assim, normal, a gente cuida dele normal, puxa bastante por ele, para ele... Estimula muito, né? Desde os 6 meses ele faz fono, ele faz fisioterapia e estimulação, né? Ele tem que fazer. E estuda. Super normal a vidinha dele. Olha, nós temos uma tabela. Doutora, muito obrigada pela presença. Obrigada, Gardênia. A gente vai começar te mostrando uma tabela para a gente comentar sobre os erros mais comuns com relação aos pais que têm crianças com deficiências. Você poderia comentar para a gente? Claro, com prazer. Falando sobre a superproteção, é curioso porque minutos antes, quando estávamos nós duas aqui conversando, a gente estava falando exatamente sobre isso. A criança com deficiência, ela deve ser amada, cuidada e receber também limites, orientações, igual qualquer outra criança. Então, a superproteção não ajuda em nada. Aquela criança precisa aprender a viver e conviver com aquela deficiência, mas ela não deve ser tratada de forma vitimada, para ela também não se vitimar. Então, superproteção, com certeza não. O segundo ponto é subestimar o potencial. Nunca se deve fazer isso, porque... Uma coisa são, de repente, as limitações que a doença, né, pode trazer, no caso a síndrome de Down, os atrasos cognitivos, os atrasos na questão do tônus e outras questões, mas cada ser humano é único. Então a gente tem que sempre assim, prestigiar a possibilidade única daquela vida, fazer valer a pena, entendeu? Então acreditar na criança, incentivar e nunca subestimar. Não impor limites é também um grande equívoco. Tem que ser tratado como qualquer outra criança. A criança tem que aprender os valores com nós, né, com os pais, receber amor e carinho, mas também aprender valores, aprender também o que pode e o que não pode fazer. Então, receber limite como qualquer outra criança, porque, Gardênia, receber limite é um presente, é você colocar a criança inserida num ambiente protegido. E a criança precisa, né? Ela espera limites. Ela espera, e essa é uma forma de amar. O quarto ponto, não incluir na escola, de forma nenhuma. Graças a Deus, a questão da deficiência tem sido vista de uma forma muito mais inclusiva para todos. Então, é importante colocar a criança dentro do ambiente escolar, de forma natural, normal, e ela poder conviver com qualquer outra criança, porque ela é como qualquer outra criança, a despeito de ter uma deficiência. Infantilizar a criança o tempo Também inteiro. não.
trabalhar com a idade da criança, né, a idade cronológica. Então, se a criança tem 1 aninho, tem que ser tratada como tendo 1 aninho, 2 aninhos e paulatinamente. Um erro muito comum é a criança estar, de repente, com 7, 8, 9, 10 anos e a mãe estratificar naquele período de bebezinho, como se fosse um bebezinho de 1, 2 anos. Manter a criança em casa. Também não é manter a criança em casa na medida em que o convívio domiciliar é muito importante. Mas socializar a criança, deixar ela conviver com toda a família e com a sociedade e crianças da idade dela. Falando em criança com deficiência e pessoas também com deficiências, agora dia 6, 7 e 8 de dezembro acontece a Cidade PCD. É uma feira importantíssima, você pode entrar aqui no site, pegar informações para que você possa visitar, entender, até você que não tem nenhuma deficiência ou não tem um filho com deficiência, mais vale, porque a Cidade PCD, ela te permite entrar realmente no mundo para que você compreenda com relação a acesso, enfim, é muito importante. Bom, quais são as dificuldades, Eliana, com o Nicolas? A princípio foi ele sentar, né? Ele demorou bastante. E a dificuldade maior dele agora está sendo a fala. Mas o restante ele vai acompanhando, os coleguinhas todos ajudam. A professora fala que quando ele está com dificuldade de pintar alguma coisa, os coleguinhas vêm e ajudam ele. E é super aceito. Assim, você sofreu algum preconceito em algum momento? Até agora não. Eu espero não. E você lidou sempre muito bem com a notícia de que o Nicolas tinha síndrome de Down? No início, não. Você só tem ele? Não, eu tenho um de 18 anos já. O Nicolas eu só soube quando ele tinha 4 meses de idade. Teve que fazer um exame e quando eu soube, assim, a gente chorou muito. O irmão, porque não sabia lidar com... Ele falou, mãe, eu não vou saber interagir com ele. Mas sabe, todo mundo delícia, aprendeu. gente, não para de falar ele segundo, ele está se olhando e está adorando essa história, não é, doutora? Ele está se vendo na tela. Ele está se vendo no retorno e não para de falar. Doutora Olinda, como lidar, como a família lidar, por exemplo, com uma notícia como essa ou com a criança, né? Porque a gente sabe, a mãe, por mais que no minuto você fala, não, no primeiro momento eu chorei, mas depois, assim, você lida com uma tranquilidade, você vê que é um amor maior do mundo. Eu tenho um amigo, Robson, maravilhoso, mandar um beijo, que tem um Miguelzinho também, que é uma benção, né? E todo filho é benção. Sim. Mas como lidar? Porque tem gente na própria família que não sabe, né? Não, é verdade, assim, o primeiro momento é aquele choque, porque quando o bebê nasce, a mãe sempre espera que o bebê não tenha nenhum problema. Mas a vida, ela é cheia de problemas. Então, o bebê não nascer com problema, nascer, digamos, fisicamente saudável e tudo, não quer dizer que ele vá permanecer saudável a vida inteira. Então, tem crianças que às vezes já nascem com algum problema e tem crianças que adquirem ao longo da vida. Então, é importante lidar esse primeiro momento. É difícil, é um momento de luto. Segue normalmente um momento, muitas vezes, de negação, de não aceitar, e depois a pessoa parte para a aceitação e de colocar a mão na massa, entendeu? Investir naquela criança, todo o carinho, todo o amor, todo o afeto, toda a dedicação de mãe, que é muito importante. Eu sou madrinha da Pai Rio e tenho assistido, que eu adoro, amo de paixão, meu afilhado Felipe Mano, que ele criou uma camiseta, ele é inteligentíssimo, ele criou uma camiseta e falou assim, madrinha... eu não sou especial, eu sou uma edição limitada, então é maravilhoso. Eu sempre lido, estou lá, recebo tanto amor, são tão carinhosos, né? São tão maravilhosos, enfim. A gente tem um exemplo de uma mãe que viralizou nas redes sociais. Ela fez um skate para o filho que tem paralisia cerebral. Nós vamos ver agora. 1, 2, tá preparado? Então vai. 1, 2, 3 e... E agora nós vamos pra segunda. E agora. Tênis. Aê! Mais? Olha o que eu acabei de... Que graça, gente! Viralizou o João Vicente, aí feliz da vida, e a mãe
a Lau Patron, que criou esse skate para deixar o filho feliz. São de Porto Alegre, que exemplo maravilhoso, não é? Muito bacana. Inseriu a criança numa vivência normal, entendeu? Numa vivência natural que ela teria se não tivesse a questão da deficiência. Então, assim, e lidar com amor e com alegria, sabe? Uma coisa que eu acho muito ruim é a pessoa lidar... como se fosse um peso, um peso, pesar, exatamente. Né? Como se foi castigado, e não pode, gente. Exatamente. A situação por si só já não é fácil. Se a gente encarar ela de uma forma negativa, mais difícil se torna. Então, encarar de uma forma positiva, sabe? Com bom humor, com leveza. Isso faz toda a diferença. Eliane, muito obrigada pela sua presença, pela presença desse fofo que ficou aí o tempo todo falando, muito se olhando, querendo conversar, apresentar o programa também. Que graça. Muito obrigada. Doutora Lília, muito obrigada pela presença. Volte sempre para a gente falar desses pequenos que são nossas alegrias, nosso futuro, que a gente tem que ter muito respeito, muito amor e criar da melhor maneira possível. Verdade. Porque só assim a gente vai fazer um futuro diferente, né? Verdade. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos aprender a fazer sabonete artesanal. Quem sabe para presentear agora, ou se você está meio apertado de grana, ganhar uma graninha extra. Depois do intervalo a gente volta. Até já. Estamos de volta e que tal aprender a fazer um sabonete? Eu estou aqui com a Márcia Bernardo, que é artesã e vai nos ensinar. Seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Márcia? Quantas coisas bonitas aqui, cheirosas, hein, Márcia? Bastante, né? Dá para ganhar um dinheirinho para quem estiver apertado? Dá, sim, dá? Com certeza. Dá, sim. E com relação ao custo, assim, custo-benefício... Como que funciona o investimento inicial? Olha, o investimento inicial é pouco. Para começar é pouco. Mas depois você vai vendo que você pode mais, você quer mais, entendeu? Não querer só em questão financeira, mas você quer fazer mais coisas cheirosas, mais agradáveis, mais naturais. Então, aí vai fluindo. Eu fazia somente sabonete artesanal. Aí eu vim para o aromatizador, eu vim para o sabonete em barra, eu vim para o massagem hidratante, no caso é o hidratante sólido. E não falta espaço, né, para quem quer entrar no ramo? Não falta espaço. Então vamos ver, você mandou um vídeo para a gente ensinando como que faz. Vamos conferir? Vamos lá. Então, esse aqui é a nossa árvore de Natal, simples, rústica e prática de se fazer. Eu fiz ela nessa forma de acetato, né? Aqui eu passei o pigmento verde, depois nas bolinhas eu passei o vermelho. E depois joguei amido nele. Esse aqui é um sabonete normal de tomar banho. Tem extrato de babosa e a essência é chá branco. Isso aqui é a glicerina em barra ralada. Pega um raladorzinho, né? E rala aqui. E faz uma base. Depois, ela passada o amido, você coloca ela, tenta encaixar ela como se fosse para ela ficar em pé. Depois você coloca a glicerina líquida aqui, né? E deixa 1 hora ou 2 horas, conforme for o tempo dela, né? Agora a gente vai usar a famosa mica. É um pó dourado. Coloca assim e vai deixar ela bem douradinha, que nem essas. Aí você vai montar na sua sala. Você pode colocar ela assim, ó. E ela vai dar aquele cheirinho agradável, aquela fragrância agradável na sua sala e no seu ambiente. Muito bom, tá aqui, olha, dá para você presentear também, se quiser, uma lembrancinha de Natal. Exatamente. Né? E ganhar dinheiro. Em quanto tempo você faz essa árvorezinha aqui? Em 2 minutos. 2 minutos? É muito. É muito? Sim.
porque é o tempo de secagem dela. Aham. Aí depois de secar você tem a pintura, depois da pintura, da secagem da pintura você tem que colocar o amido. Aí depois que vem o processo da meia esfera. Agora me fala uma coisa, o que influencia na fabricação de um bom sabonete, Márcia? A naturalidade, não leva parabenos, não leva produtos químicos. O que eu uso somente é a base glicerina, que muitas das pessoas não gostam de comentar sobre isso, a questão da soda cáustica, mas todo sabonete tem soda cáustica. Pois é, porque muita gente comenta, né, Exatamente. que danifica a pele, Não. aquela coisa toda, mas Não. todo ele, para ficar em formato, Exatamente. né, o líquido não, né? O líquido não. Mas se você, por exemplo, por isso que para você que não tem um produto específico para o rosto, nunca use Exatamente. sabonete assim, em barra no seu rosto. Sempre sabonete líquido, para que não cause danos à sua pele. Porque para ficar no formato sólido, tem soda cáustica. Exatamente. Não adianta, tá? Exatamente. Bom, uma criatividade muito grande. A gente tem aqui uma mesa com muitas coisas. Você vai mostrar pra gente. Vamos lá. Nós temos aqui uns sabonetinhos com flores. Tudo isso aqui dá para você tanto presentear agora no Natal, como também dá para fazer e ganhar aquela graninha extra, né? Isso. Quanto, por exemplo, uma arvorezinha dessa, Márcia, quanto custa? Você vende por quanto? Eu vendo ela a R$20. R$20 essa arvorezinha? Mas você, Mas com... o preço de custo quanto? O preço de custo vai de 10 a 12 reais. Dessa daqui. Mas aí você tem todo vai fazer embalagem uma caixinha, bonitinha, uma caixinha. etiqueta. E as pessoas compram muito? Compram principalmente na época de Natal, Ano Novo, aniversário. Tem muitas essas coisas, mas eu tenho aniversário para presentear ou para fazer lembrancinha também? E muitas das vezes quero colocar na mesa, entendeu? Muitas vezes quero colocar na mesa. O meu último aniversário foi de mandala. Então eu fiz gesso de mandala para carros. E eram vários, eram 100. Uau! Olha esse aqui que bonitinho, gente. Flores. Nós temos aqui uns formatos também, olha, esse de tipo massageador. Cactos, não é? Isso. Isso é sabonete de tomar isso banho. é um massageador. Isso, é massageador. Porque aí você vai tomar banho e vai massagear ao mesmo tempo, exatamente. não é? Aqui, cactos. É isso. Não é? É sabonete. Sim, sabonete em formato de cactos e fica bonitinho também no banheiro, porque é cheiroso, né? E para quem tiver pena, tem dó de usar, porque é muito bonitinho, fala. Eu tenho cliente que não toma banho com ele, deixa lá não no dá banheiro. Dó, gente, de usar. Olha que bonitinho esse, para você colocar no banheiro. E esse aqui é natural, isso aqui é algas. Algas também naturais. Por exemplo, um cactozinho desse, custa quanto para fazer? Ele custa na base também de 10 a 12 reais cada um. É uma suculenta, né? Exatamente, suculenta. Deixa eu te falar uma coisa. Daí para a pessoa que quer começar, quanto ela teria que ter para investir? Eu vou falar de mim. Eu comecei a investir com 100 reais. É o que eu tinha. Não tipo assim, nossa, a Merlinda, né? 100 reais, daí você preparou quantos sabonetes? Porque tem que ter a forminha. Cada barra. Quanto custa uma forma, por exemplo? A de acetato, no máximo, R$2. R$2. Daí se você comprar 10 modelinhos de formas, você já tem 20 reais. Exatamente. E mais o material. E mais o material. Então, com 100 reais, dá para você começar um negócio. Exatamente. Começar a virar um empresário aí, começar a fabricar sabonetes. Exato. Daí vai ter que usar a criatividade, pesquisar, porque olha, gente, o cheirinho é muito bom. E daí você empreendeu mais um pouquinho e foi além. Fez sabonete líquido, essências, creminhos e tudo mais. Isso é creme para as mãos, creme para o corpo, corporal, contém ureia, que é muito bom para a pele, aromatizador de campi-limão, de canela. Isso Esse é creme de mãos? Isso é creme de pele. De pele? De corpo, corporal. Mãos, cadê mãos? Esses dois. Tá, mãos esse aqui. O que é que leva um creme de mão, por exemplo? Eu coloco no caso, o gel antisséptico, né? Que no caso vai desinfetar a sua mão e já contém ureia justamente para sensibilizar. E já a manteiga de murumuru, que é muito hidratante. Eu cheiroso. Adoro ela. Os ingredientes são sempre os mesmos. E se alguém tiver alergia, por exemplo, a algum componente aqui? Quando eu tenho um cliente já vou, assim... É para mãos, né? Eu já vou no braço inteiro. Não tem problema. Esse é açaí com pitanga. Açaí com pitanga, muito bom. Inspiração do Amazonas, sou de lá. Olha só isso aqui. Uau, adorei! Olha que lindo! A gente chama fundo do mar. Lindíssimo! É muito bonito. Deve ser um dos que mais vende, hein? Não é? Isso é para porque banheiro, é bonito, pra diferente, sala.
Como que vai? Aí você faz o sabonete, essas estrelas também são sabonetes? São sabonetes. Daí você faz os menores com forminhas, Isso. depois você coloca aqui dentro e faz o maior? Uau, muito lindo. Você dá cursos, ministra cursos? Ainda não. Quanto custa um desse, por exemplo? Eu vendo, eu vendo esse aqui a 12. 12 reais. Esse aqui a 10 e esse aqui a 7. E sai Mas bastante. geralmente, esse aqui sai bastante, porque eles gostam de colocar assim, na sala, com o aromatizador com as varetas. Muito bom. Perfume também. Perfumes. Nossa Senhora Aparecida, eu tô vendo aqui. Isso é aromatizador. Que bonitinho. Aromatizador. Olha a vela. Eu te perguntar se você também fabricava velas. Algumas velas artesanais. Olha que eu gracinha, gente. Olha, imagina agora no Natal você presentear, dando 3 velinhas assim, que gracinha. E não deve são ter caras. várias formas, né? Para fazer várias velinhas velas. agora para o Natal. Exatamente. Quanto que custa as 3? Cada uma eu vendo a R$7. R$7, muito bom. Olha, adorei. Obrigada. Quem quiser mais informações, quem não viu a Márcia ensinando, chegou agora, vai no nosso canal do YouTube, dá tempo você ver, aprender, para presentear, para começar um negócio com R$100, você começa a empreender e fazer aí sabonetes lindos, maravilhosos. Antes de encerrar o nosso programa, eu vou chamar a nossa diva de hoje, aqui no Band Mulher, vamos conhecê-la. Olá, meu nome é Camila e eu sou do Rio de Janeiro. A maneira como eu gosto de me vestir é uma maneira mais casual, mais despojada, porém sempre acompanhando as tendências. Gosto muito de investir nas maquiagens e nos acessórios. Como vocês podem ver, estou usando esse tênis branco, super confortável, gosto de usar em várias ocasiões. Esse shortinho mais larguinho, uma blusa também, e essa pochete que serve como bolsa. O meu conceito de diva é uma mulher que, além de se achar bonita, ela se acha capaz de realizar tudo o que deseja. E eu me acho diva porque, além dessas coisas, eu tenho a capacidade de me reinventar todos os dias. A nossa Camila é a nossa diva de hoje. Gente, se você quiser ser uma das nossas divas, é fácil. Pega o celular, pede para alguém filmar, formato assim, telinha deitada. Agora não esquece. Fala um pouquinho de você, diz o que você gosta, como você cuida do cabelo, como você se veste. Agora não esquece, faz hashtag divando pra gente, porque você é a nossa diva aqui do programa, tá bom? Daí você envia para divandobandmulher@gmail.com. Vou repetir, tá? divandobandmulher@gmail.com. Agora, antes de encerrar, eu vou falar de outra coisa muito legal. A gente tem a nossa mega transformação aqui no Band Mulher, que volta em 2020, mas para dezembro nós temos a nossa Mega do Bem. Então, se você conhece uma família ou se você faz parte desta família e quer ganhar uma Mega do Bem com direito a salão de beleza para toda a família, brinquedos para as crianças, roupas e um passeio turístico no Rio de Janeiro, envie um e-mail para a gente, para o Mega do Bem, bandmulher@gmail.com. Mega do Bem, bandmulher@gmail.com. Estamos esperando, tá bom? Agora sim eu posso terminar o programa. Deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada. Obrigada por você. Tá tudo muito cheiroso aqui, adorei as dicas. Bom, no Band Mulher de hoje nós falamos em acidentes domésticos e relembramos a morte prematura e acidental do apresentador Gugu Liberato. Essa morte reacendeu a discussão sobre os riscos que corremos dentro das nossas casas, né? Mas também serve para que a gente lembre da fragilidade da vida. Você já parou para pensar nisso? Gente, olha, de verdade, eu divido com vocês, eu penso sempre. A gente segue levando a vida, muitas vezes se apegando a coisinhas tão pequenas, deixando de fazer tantas coisas boas para a gente. A gente fica preocupado em agradar todo mundo, em agradar alguém especificamente. Muitas vezes a gente esquece de nós mesmos. Você já parou para pensar que a vida é um sopro? Que no fechar de olhos, assim, ela pode acabar a qualquer momento e pode ser aquele último pôr do sol, aquele último abraço em alguém que a gente ama. Então, faça valer a pena cada segundo. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e eu quero deixar um beijo, sei que já faz aí alguns dias, mas eu quero deixar um beijo enorme assim para o universo, porque eu como fã
cresci assistindo, tenho uma memória afetiva que gritou assim muito, que chorou, porque eu era fã do homem querido, amável, adorável, que todos só falam bem. E do mestre, né? O Gugu ensinou muita gente. Nós que trabalhamos na televisão nos inspiramos muito no Gugu Liberato, pelo carisma, pelo sorriso largo. Então, um beijo bem grande a todos vocês. Infelizmente, essa perda tão grande, a vida continua e que a gente possa orar e lembrar sempre dele com aquele sorriso incrível e todos os exemplos de bondade que o Gugu deixou pra gente. Inclusive até na hora derradeira, né? Quantas pessoas foram abençoadas com seus órgãos. Um beijo bem grande para você. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Fiquem com Deus.